Delícia, quinta-feira é dia de Pátria Agronegócios aqui no Bom Dia Agro e por isso a gente vai chamar para nossa conversa Matheus Pereira, diretor da Pátria, meu grande amigo. Matheus, bom dia, seja bem-vindo, sempre um prazer ter você com a gente. Bom dia, dona Carla. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Prazerão estar aqui mais uma quinta-feira com vocês, pessoal. Matheus, dia de relatório do USDA, hein, meu amigo? O que você está esperando? Deve ser um relatório de poucas mudanças, foco na América do Sul, a gente pode se surpreender de alguma forma? Carla, quinta-feira, aquela quinta-feira braba que a gente tem, né? Realmente com o mercado atento, né? Aos resultados, né? Às publicações do SDA. O grande ponto agora, Carla, é que tradicionalmente, né? Esse relatório do SDA de novembro, ele ainda não traz correções para a América do Sul, tá? Então vai ser sim uma grande surpresa ao mercado se a gente tiver qualquer, né, reajuste, né, em especial da produção de soja aqui do nosso Brasil, né, que ainda o SDA, né, estima 160 milhões de toneladas, né. A gente sabe, né, que hoje, dentro da realidade atual, se torna pouco provável, tá, que a gente consiga realmente atingir 160 milhões de toneladas, né. Nós aqui da Pátria estimamos 155,8 milhões, né, que é o nosso número desde agosto, aquele levantamento sobre projeções estatísticas, né, somada a estimativa de expansão diária que já era muito pequena, tá? A menor aí desde 2006, se eu não estou enganado, né? Mas hoje, né, o relatório do SDA que é publicado pelo horário de verão agora que mudou, né, o Daylight Saving Time nos Estados Unidos, né, eles conseguem, agora eles serão publicados às 14 horas, não mais às 13. Então, às 14 horas a gente tem a publicação do SDA, aonde é esperado e vai ser observado, né, mais os ajustes finos da safra norte-americana. Então, nesse momento, Carla, apesar de nós aqui, né, que estamos presenciando, vivenciando esses problemas, né, se dispersando pela a safra de verão no Brasil, ainda, né, o SDA, por tradição, não tem, né, o costume de mudar os números para a América do Sul no relatório de novembro. E sim começa a trazer mudanças, né, de dezembro em diante. E, Matheus, isso se dá mesmo diante de um ano como esse, onde a gente tem muitos problemas, o plantio está atrasado, as previsões climáticas são muito assustadoras. A gente tem reporte de talvez uma necessidade de um segundo replantio em algumas áreas de Mato Grosso. Ainda assim, a gente deve ver o USDA trazer esse comportamento típico dele para esse boletim de novembro. Olha, Carla, muito bom o levantamento, né? E a gente tem que distinguir a nossa percepção da metodologia do SDA, tá? O USDA. Então, a metodologia do SDA tradicionalmente não faz essas mudanças estimativas para a América do Sul, tá? E eu até entendo, né? Eu sempre bato nessa tecla. Eu já participei, né? Por quase 40 dias de uma das equipes, né? De formação de estatísticas, né? Voltadas lá para cereais dentro do SDA e a gente entende, né? Que realmente é arcaico, tá? Eu até costumo dizer, né? Contando essa história de que durante essa experiência que tive, né, dentro do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, né, passando 40 dias com o time, na época eu tinha lá meus 25 anos e a segunda pessoa mais jovem tinha mais de 60. Então, assim, é um time realmente que ele carece de algumas atualizações. E eu entendo por que não atualiza, porque realmente é para criar essa capacidade analítica, né, de comparar hoje com há 10 anos atrás, com há 20 anos atrás, onde a metodologia era semelhante. Tá? Então, o SDA, na característica, né, do SDA, ele não deve, né, realmente olhar para o Brasil. Seria uma grande surpresa ao mercado. Se realmente trouxer qualquer ajuste, mesmo que fino, mesmo que 1, 2 milhões de toneladas a menos, né, para a safra aqui do Brasil, seria sim um grande ponto de sustento, né, aos preços da soja. Porém, o que nós aqui da Pátria, né, estimamos? Estimamos já sim um corte de produção. Porém, por tradição, conhecendo o SDA como conhecemos, né, tradicionalmente esse período não é um período, né, que o SDA mude, né, algum número com grande relevância aqui para a América do Sul. Caso haja mudanças, né, realmente seria essa zebra, né, essas zebras que a gente chama, né, os cisnes Sim. negros, né, os eventos fora do comum. Então, o mercado nem, assim, grande parte do mercado, né, os mais aprofundados, os mais realmente as pessoas que entendem essas mecânicas, né, eles nem falam ainda de América do Sul, porque sabe que o SDA não está olhando, né, com precisão aqui para o Brasil. Seria, sim, uma grande surpresa positiva a preço. Eu te fiz essa pergunta principalmente porque a gente
vê ainda, né, e isso é muito mais latente quando a gente tem uma safra problemática, como é a safra 2023-24, vai ser uma safra difícil, a gente já sabe disso, mas fica mais latente essa postura do produtor de achar que de fato o USDA está manipulando, por mais que a gente já tenha falado sobre isso aqui, mas é muito importante falar, porque é o que você falou, né? Como por lá ainda não se fala em uma redução da safra, a gente viu recentemente aquele agrônomo muito conhecedor da agricultura sul-americana, o Dr. Michael Cordonnier, reduzir em 2 milhões de toneladas a safra de milho, a safra de soja aqui do Brasil, ainda assim é pouco para o que a gente vai ver, né, Matheus? E são informações que batem a poucas portas, né, na Bolsa de Chicago. Então, o reflexo disso ainda vai vir, só que o avanço disso, caso venha, ele vai subir de escada, né, e bem lentamente, né? Exatamente, cara, muito bem contextualizado, né? Assim como o Condonier, né, uma consultoria privada, né, de levantamento de dados, existem essa distinção, né, sobre o que cada empresa especialista no ramo, né, espera sobre uma oferta regional e o que deve, né, ser observado no SDA. Sempre há essas distinções entre as estimativas, né? Tanto é que quando a gente participa dessas pesquisas internacionais, né, de veículos de informação dispersos mundo afora, né, casos de Reuters, casos de Bloomberg, né, sempre há os questionamentos entre o que você espera para o relatório do SDA e o que você espera para, de fato, os números, né, finais de oferta e demanda, tanto para soja, milho, trigo, aqui no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos. Então, há essa distinção. Então, realmente, assim, a mudança, né, dessas estimativas de consultorias privadas, como é o caso da Pátria, né, a gente tem falado disso tem cerca de 4 meses, né, que a gente vem batendo nessa tecla, agora que começa a ecoar, começa a ter essa conscientização, né, das pessoas que levantavam a bandeira que não acontecia nada, não existe El Niño, as coisas estão caminhando no mundo das maravilhas, agora estão vendo os reflexos por engolindo goela abaixo, né? Porque de fato já era algo que nós aqui da Pátria, nossa equipe já premeditava já desde o começo de agosto, né? Que existiria esses grandes problemas em questão, que estão agora muito evidenciados, mas existe essa distinção, cara, entre o que esperar para o relatório de hoje, entendendo a metodologia, entendendo a mecânica de estimativas do SDA e o que de fato se espera, né, para a consolidação de oferta e demanda em algum país específico. Como você já bem disse, bem já contextualizou, é indiscutível que aqui no Brasil a gente tem vivido, né, um grande problema de safra. Tá? Esses excessos no sul têm prejudicado, em especial, os tratos culturais do milho. Tem, em algumas regiões, sim, favorecido, né, o início da semeadura da soja. Só que aqui no Centro-Oeste, a região central do país como um todo, né, que vem realmente, né, populando esses relatos, né, mais catastróficos, né, onde já existe replantio, existem relatos de regiões que já foram replantadas, que já estão perdendo novamente, tá, que já estão perdendo replantio, precisando já de um replantio. Tá? Isso é um relato que já se torna um pouco comum, tá? Ele não é raro de acontecer, em especial dentro do estado do Mato Grosso, dentro do estado da Rondônia. Tá? Estados como São Paulo, como Goiás, os relatos de replantio, o primeiro replantio também se tornam mais comuns, né? Porém, infelizmente, as previsões, né, não estão nada animadoras por enquanto. Então, o que a gente vê por agora pode ainda ser atenuado, cara, nessas próximas 2 semanas. O que a gente tem no radar que mais te preocupa, Matheus? Quais são as previsões nesse momento e a que nós devemos ter mais atenção quando a gente olha para os modelos e para os mapas climáticos? Perfeito, Carla. O que mais preocupa, né? O que sempre preocupou, esse El Niño de alta intensidade que a gente vem vivendo. Tá? É algo que esse El Niño ele se arrasta, né? Desde a formação ali em meados de maio, que prejudicou, né, a safra norte-americana. A gente tem que lembrar que o El Niño trouxe sim seca, né, que durou quase 50 dias no cinturão norte-americano. Esse é o mesmo El Niño, né, que, enfim, a formação não existe um El Niño para os Estados Unidos e um El Niño para o Brasil. Se forma El Niño, né, é um El Niño configurado em todo o planeta. Esse El Niño que se arrasta agora para o Brasil, né, que tem sido a grande preocupação. Hoje ele é configurado como alta intensidade, tá? Todos os principais modelos meteorológicos, né, tanto os públicos, que são os mais difundidos, né, quanto os privados, que realmente têm um valor muito caro, né, para ser acessado, com a nossa pátria que temos todos em acesso. Né? Então, todos esses modelos já indicam, né, que estamos vivendo um El Niño de alta intensidade.
A grande preocupação continua sendo, né, que durante o mês de novembro, essa alta intensidade ela pode se tornar muito alta intensidade. E quando se torna muito alta, é quando configura-se na mídia, né, o tal dos superfenômenos. Superfenômeno ele não existe em termo técnico. Tá? Ele só é classificado de maneira leve, moderada, alta ou muito alta. Tá? Tanto laninas quanto El Ninos. A gente viveu no passado El Ninos de moderada, de baixa intensidade, de alta intensidade. Quando ele se torna um fenômeno de muito alta intensidade, é como popularmente se chama, né, para ficar mais figurada a maneira de transmitir a mensagem, como se chama de super El Niño, super fenômeno. Tá? Então existe ainda a possibilidade da formação desse super fenômeno, né, em especial pelos modelos, né, de agências privadas, né, que fazem monitoramento oceânico, que indicam, né, que a partir durante o mês de novembro a gente vire essa chave e mude de um El Niño de alta intensidade para um El Niño de muito alta intensidade. O que isso causa, né? O El Niño, a característica dele está muito clara. Tá? Isso aqui é indiscutível. Quem, enfim, diz que não existe uma configuração de El Niño para o nosso país e um padrão meteorológico, né, consequente de El Niño, é porque, enfim, está vivendo no mundo da Lua. Tá? Então, está muito claro os efeitos que a gente tem aqui para o nosso país, que é o quê? A distorção, a irregularidade das chuvas na região central, a falta dessa região norte e o excesso de chuvas, né, excesso pluviométrico no sul. Tá? Isso é a característica mais simples e comum de ser observado durante o El Niño. Quanto mais alta a intensidade, mais atenuado, né, mais intenso se tornam esses efeitos. É o que a gente está vivendo. A gente já vive um El Niño de alta intensidade, esses excessos de chuvas incessáveis, né, incessantes no Rio Grande do Sul, a falta dessas temperaturas elevadas, né, aqui para a região centro e norte, deve ser atenuado, né, caso o El Niño continue ganhando intensidade ao longo do mês de novembro. Está aí a grande preocupação, Carla. Matheus, a gente já consegue ter alguma condição de estimar a perda de potencial produtivo em função dessas previsões que vão se confirmando, às vezes se confirmando até pior do que os modelos climáticos apontam? A gente consegue começar a estimar, olha, a gente já vai ter X% de perda ou tantos milhões de toneladas? É possível já fazer isso? Ou por conta desse atraso todo, de toda essa irregularidade, projetar a safra esse ano vai ser muito mais difícil e isso deve trazer também impactos para a formação de preços, para o mercado e naturalmente para o andamento dos negócios? Carla, é possível, tá, fazer esse levantamento por agora. É claro que ele não pode ser baseado em achismo, né? Como a gente vê muita gente agora levantando a bandeira para cima, né, soprando o vento e dizendo da boca para fora, né? Mas a gente tem que entender que as culturas já estabelecidas fora de calendário de semeadura ideal são culturas que deslocam o ciclo fotossintético, né, que é o que a gente chama de graus-dias, né? É um assunto que muitos, talvez, analistas de mercado nem entendam, né? Não conseguem nem passar pela cabeça sobre isso, porque também nunca viveram, né, o outro lado da moeda. Por isso que falta um pouco de entendimento e acaba não conseguindo, né, sintetizar o mercado de maneira mais clara, direta, né, e responsável, assim dizendo. Então, as culturas hoje, né, que estão sendo estabelecidas agora, quase na metade já de novembro, são culturas que não foram, né, desenvolvidas geneticamente para serem estabelecidas nessa época do ano. A grande parte do Mato Grosso ele tem esse processo inicial de semeadura em setembro, acelera em outubro. As mesmas, né, variedades de soja que serão semeadas agora em novembro são variedades que foram geneticamente melhoradas, né, para serem estabelecidas dentro de um calendário fotossintético, né, que vai pegar toda aquela quantidade de luminosidade, né, que vai preenchendo os graus-dias necessários para essas culturas, para a fisiologia dessas culturas, né, somente lá em outubro. Então são plantas que já se deslocam. Só de se deslocarem, né, sobre esse calendário fotossintético, eles acabam realmente sofrendo essa queda do potencial máximo produtivo. E isso é quebra. Tá? Se a cultura possui um potencial máximo produtivo de atingir 90, 95, 100 sacas por hectare sob condições ideais, qualquer redução desse potencial é tido como quebra. Tá? Não existe outro termo para justificar a quebra. É quebra. Sim. Se a gente não tem hoje a capacidade, nem se mudar da noite para o dia, nem se mudar da água para o vinho, as previsões climáticas, de atingir esses potenciais produtivos, a gente já está vivendo um cenário de quebra. Não só isso. Áreas em processo de replante, passa por lixiviação e perda nutricional, né? Porque no replante
grande parte dos produtores, né, a vasta maioria, só coloca realmente a semente no chão para já usar, né, aquele fertilizante que foi colocado em linha, ou foi colocado sistêmico, né, a lanço, antecessor ao plantio. Então já começa a perder parte dessa eficiência de absorção nutricional, tá? E não só isso, né? Grande parte do replante, né, acaba tendo um difícil trabalho da contabilização de quantas sementes por metro, ou qual população que vai ser colocada, né, adensada naquela cultura que vai ser novamente estabelecida. E aí que entra um grande problema agronômico, pois existem culturas, existem plantas ali naquele talhão que necessitou replantio, que estão em desenvolvimento, existe grande parte delas que não conseguem se desenvolver, não conseguiram se germinar, não conseguiram entrar em vegetativo, não conseguiram virar uma planta, né, se tornaram uma plântula, e nesse processo acaba gerando, né, competição, ou extrapola realmente a população, né, a densidade, o stand que nós, né, mais focados nessas partes agronômicas, né, acaba entendendo, acaba dificultando a formação ideal de stand. Vai ter 100 mil plantas por hectare, vai ter 200 mil, 400 mil, não se sabe. Então, realmente se torna muito difícil, né? Acaba criando ou competição ou falta de stand ideal. Então, sim, estamos vivendo as perdas produtivas, a Pátria já está em levantamento para apurar, né, a real dimensão da capacidade de replantio e das perdas no Brasil. A gente vê que hoje o nosso número de 155,8 ele é plausível dentro da realidade atual. Só que sabemos, né, que ao fim desse levantamento, como é uma coisa atípica, esse levantamento a gente não faz todos os anos, porque a gente não passa todos os anos por um problema como esse. Ele demora realmente, a gente começou ao final de outubro o levantamento, a gente deve publicar aos clientes somente no fim de novembro. Um número palpável, um número realmente real, realmente para a gente não ter, né, essas estimativas, né, da boca para fora sem embasamento técnico. Então, está fazendo levantamento, Carla. Hoje é 155,8, a gente se sente muito confortável em ressaltá-lo ao mercado, né, de que o 160 como a produção ideal, regular para o Brasil, já se tornou incapaz. Tá? Não é por conta melhorou o Paraná que a gente tem capacidade, não é porque o Rio Grande do Sul está chovendo e não vai ter as quebras produtivas como foi observado, que a gente vai ter capacidade de aumentar a produção. A área, provavelmente, no Brasil, que a gente já estimava, né, menor incremento de área de soja verão desde 2007, a gente já estimava a menor expansão de área dos últimos 16 anos, provavelmente ela vai sofrer estagnação, aquele pequeno aumento provavelmente a gente não vai ser observado, então não só uma área estagnada, mas também a redução de produtividade é muito provável para esse ano. Então, está um pouco cedo na nossa percepção de falar qual a real dimensão das quebras, estamos no levantamento, 155,8 milhões de toneladas, é um número muito palpável, e eu diria até muito conservador dentro da realidade atual, que pode ser ainda muito menor. Matheus, eu quero te fazer duas perguntas. Primeiro, para que o nosso público entenda um pouco desse momento e por que a gente tem uma condição assim. E também quero te perguntar sobre um boletim da Conab que sai em 2 minutinhos. Você acha que a Conab, diferente do USDA, já pode trazer um cortezinho aí na nossa safra que possa ser um pouquinho mais condizente com o que estamos vivendo aqui? E 2, por que o primeiro número da Pátria para a safra 23-24 veio tão distante de números da própria Conab, do próprio USDA, já falando de mais de 160 milhões de toneladas? Muito bem, Carla. Primeiro, Conab. Ponto positivo e ponto negativo. A Conab ela sofre mudança de gestão sempre que há mudança de governo, né? Como a gente viu agora nessa última mudança de governo. E a Conab, né, ela possui, por não ter uma tradição tão longínqua, né, como o SDA, que já tem lá seus 50, 60 anos de dados, né, práticas, né, realizadas, a Conab ela possui essa capacidade mais dinâmica, né, de mudar a metodologia para adequar a realidade. Tá? Então, hoje na Conab, sim, daqui um minutinho, pode ser que a gente observe, né, uma redução de produtividade, uma redução de produção estimada tanto para a soja quanto para o milho de segunda safra. Tá? Então, não era de criar esse espanto se a gente observar isso agora, daqui a alguns minutos. Tá? Porém, também é um fator negativo quando cria-se, né, uma base comparativa. A gente vê a Conab tentando reajustar números no passado, porque a metodologia mudou e a gente percebeu que no passado há 5, 6, 7, 8 anos atrás a metodologia não foi adequada e acaba também trazendo o quê? Uma baixa credibilidade de entidade. Não estou dizendo que é descreditável, tá? É a entidade oficial, realmente de números aqui para o nosso Brasil, é a que o mercado segue, tá bom? Porém, gera esses dois pontos. Né? O ponto favorável é que há mudanças, acaba aumentando a assertividade. Na mudança, acaba tendo que mudar o que foi no passado. Então, o passado se torna incerto, quando há grandes mudanças de metodologia.
tá bom? E agora, por que realmente que a Pátria, né, trouxe já em agosto esses números que destoavam, né, da grande parte do mercado? Porque já em agosto, Carla, e isso, enfim, foi muito bem ressaltado pela clientela. Hoje a clientela Certo. Pátria, ela realmente ela levanta essa bola, levanta essa moral de, poxa, realmente vocês eram os únicos que estavam, né, batendo essa tecla e repetindo para criar consciência no mercado. Por quê? Já em agosto, né, a gente já identificava esses sinais de uma redução, né, produtiva no nosso país por incapacidade, aumento de área, incapacidade. Tanto é que já lá em agosto, as matérias estão aqui salvas no próprio portal de Notícias Agrícolas, né? A gente mandou aqui em exclusiva para ti, Carla, para a gente realmente Sim. criar essa conscientização. A gente trouxe até os gráficos, né, de que seria o menor aumento dos últimos 17 anos. É só para quem está nos assistindo fazer o deverzinho de casa e procurar a matéria, que a gente está lá. Tá? Então, realmente, essa expansão já pequena, ela já indicava, né, que o Brasil não tinha capacidade de dar um grande salto na produção. Tá? Não só isso, né, já tinha esses sinais realmente que a safra do Brasil seria problematizada, né, por um El Niño, que naquele momento ainda estava em faixa moderada e já estava indicando o crescimento de moderada para alta, né, como que a gente vive por agora. Então, realmente existe, né, essa inclinação, quando a gente fez o levantamento de agosto, de que o Brasil, né, dificilmente atingiria um grande teto produtivo, né, como foi o ano passado, em grande parte do Centro-Oeste. A gente teve aqui Goiás fechando com a média de produtividade no ano passado de 60, 65, 66, estadual, regiões que produziram 90 sacas por hectare, mesma realidade para dentro do Mato Grosso. A gente via que, diferente do Lanina, o El Niño é prejudicial, né, a construção da oferta na região central do país. Então, não justificava naquele momento, continua justificando hoje ficou evidente, o mercado realmente conscientizou, engoliu, né, a realidade e vê que realmente se torna improvável hoje o Brasil ter uma safra regular, extraordinária aqui no país. Matheus, enquanto isso tudo está acontecendo e a gente ainda vai ter muito mais perguntas do que respostas, como é que a gente vê o caminhar dos negócios e a construção dos preços, principalmente para a soja 23, 24? Claro que a gente pode falar um pouquinho sobre formação de preços para o que ainda resta da soja disponível para comercializarmos. Na sua última entrevista, inclusive, você pontuou a possibilidade que o Brasil tem de passar de 23 para 24, de um ano comercial para o outro, com os menores estoques dos últimos 5 anos, né, no final de 2023, cerca de 4, 5 milhões de toneladas, com uma boa conclusão das nossas exportações. Como é que você está vendo, como é que a Pátria está avaliando esse caminhar de negócios e a construção dos preços nesse cenário que você acabou de descrever? Perfeito, Carla. Primeiramente, pessoal, o mercado ele ainda não enxerga, né, esse potencial problema aqui no Brasil, tá? Isso é comum, dada a época do ano, né? O mercado como um todo ele não tem essa consciência física, né, regional aqui dentro. E até o mercado é formado, né, de múltiplas, né, centenas, milhares, milhões de pessoas. Tá? E assim como nós aqui estamos alertando isso há cerca de 4 meses atrás sobre os problemas em desenvolvimento do Brasil, tem pessoas que até hoje falam que não existe problema. Ou que agora estão mudando, enfim, o discurso e falando que não falou, falando que não disse isso, não disse, mas a gente sabe que disse. Tá? Então, nesse momento, né, a gente tem que entender que o mercado ele não é formado por você, produtor rural, que entende, vive do campo, tem 30, 40, 50, 60 anos de tradição familiar no campo, tá? Que sabe que os problemas atuais eles já tornam alguns talhões irreversíveis. Tá? Então, o mercado não é formado de pessoas especialistas, né, em enxergar a capacidade produtiva. Grande parte do mercado são realmente o que a gente chama aqui dos sapatinhos brancos. Né? As pessoas ficam nas telinhas, olhando númerozinho aqui, no ar-condicionado, a graminha irrigada, olha para a janelinha, vê a grama verde e acha que não está faltando água em lugar nenhum do mundo. Tá? São os analistas de quintal. Isso é grande parte do mercado. E eles são essenciais, pessoal. São essenciais realmente para dar liquidez. O mercado ele só realmente reage com agressividade por algum lado se houver a liquidez, né, contrapondo, dizendo que, poxa, não, eu não concordo contigo, não concordo que o Brasil vai ter uma safra, enfim, problemática, não vai reduzir. É aí que gera liquidez. Só existem pessoas realmente acreditando em alta se existem pessoas, né, equivocadamente acreditando na queda. Só existe alta se existem pessoas acreditando no ponto contrário. Caso contrário, o mercado não se desloca. O mercado não tem o que a gente chama de liquidez, não tem arbitragem. Não tem um lado querendo aumentar o mercado se não tiver um lado acreditando nas quedas. Tá bom? Então é essencial essas pessoas que erram o mercado. É essencial. Tá bom?
Eu só espero que grande parte de vocês, produtores rurais, estejam do lado realmente das pessoas que conseguem enxergar o mercado com mais realidade. Tá? Então, nesse momento do ano, cara, o mercado ele ainda não olha ao Brasil. Como eu já disse, grande parte dele é formado pelos ar-condicionado, analistas de quintal. Tá? Então, nesse momento, o mercado está olhando, vai querer filtrar, digerir a safra dos Estados Unidos, os números hoje publicados às 14 horas do SDA, e a partir dali começa agora, né, a ter esse disse-repete sobre a safra do Brasil. Tá? Então, a gente vê que sim, essa reta final ela vai ser grande, né? Uma grande euforia ao mercado. A gente vê essa capacidade de alta tanto nos preços em Chicago, que são os grandes formadores, né, da balança da oferta e demanda mundial de soja, quanto também os prêmios aqui no Brasil, né, que é a nossa balança regional de oferta e demanda. Então a gente vê tanto reações capazes nos prêmios, assim como reações capazes também nos preços em Chicago, devido a essa precificação, esse olhar mais atento ao Brasil, né, que agora se torna uma hegemonia. Né? As pessoas estão conscientizadas que realmente o problema do Brasil ele não é simples e que existe problemas. Matheus, a gente está falando de preços, a gente consegue trazer uma média de preços base porto para o produtor nesse momento, apesar de hoje ser um dia difícil, né, para entender preços, mas só para a gente ter uma média aí de preços? Na hora, Carlos, a gente tem agora 146 base porto Paranaguá, embarque disponível. A gente tem em fevereiro 140, março 136, 137, 136,80, né? 137. Um fato curioso, Carla, a gente está tendo poucas ofertas, né? Tanto da parte fornecedora quanto pouca demanda, né? Para embarques em janeiro. Tá? Por quê? Porque o comprador enxerga que existe uma grande dificuldade, né, de fazer a aquisição da soja em janeiro neste ano aqui no Brasil. Grande parte da soja que seria embarcada em janeiro, ela é fornecida pelo Mato Grosso ou os estoques, né, carregados de safra passada. Como a gente tem sofrido nesse grande atraso de safra, o mercado, tanto consumidor, né, quanto interno, está vendo uma grande dificuldade realmente de ter essa garantia de entrega ou recebimento da soja, né, recém-colhida em janeiro. Porém, as últimas ofertas que foram observadas ali no fim da semana passada, ali entre o feriado, foram de prêmios para janeiro próximo a 150 pontos positivos. Tá? Muito maior do que a gente tem para fevereiro, um mês após, que está ainda, né, no patamar de menos 60. Tá? Então a gente tinha ali prêmios de quase 200 pontos acima para entrega em janeiro, porque realmente há essa grande dificuldade logística, né, essa equação para ser resolvida, de onde vai vir soja em janeiro, já que o Mato Grosso está sofrendo um enorme atraso, vai desacelerar ainda mais essa semana, que não houve, né, essa reposição hídrica favorável ao Estado. Né? A gente tem na atualização de amanhã, na sexta-feira da pátria, né, a possível redução do ritmo, não é que vai encolher, não é isso, pessoal. O ritmo deixa de crescer de maneira adequada. Tá? Então, realmente, para janeiro tem esse fator curioso. Da onde vem essa soja? E a precificação da soja de janeiro realmente está muito favorável, né? Até indicando, né, uma possibilidade que esses prêmios, fevereiro e março, também saiam desse campo negativo, caso os problemas continuem se atenuando. Matheus, a gente consegue responder deixa eu buscar aqui o nome dele de novo, o Guilherme Guarnieri. É uma pergunta bem específica. Ele diz o seguinte: bom dia, Carla e Matheus. Bom dia, Guilherme. De acordo com as análises do Matheus, o preço da soja disponível na região de Rio Verde, Goiás, tem tendência de aumento? Obrigado. Olha, muito bom ponto, viu, Guilherme? E sempre tem uma característica muito importante quando se trata, né, de Rio Verde, quando se trata de Jataí, quando se trata de Paraúna, né, que são regiões que elas são realmente muito populadas, né, por cooperativas, né, pela cooperativa específica comigo. Né. Então, quando se diz, né, da soja disponível, eu pressuponho que essa soja esteja realmente disponível, ela não esteja na modalidade balcão. Né. Balcão ela já entra na precificação onde a própria cooperativa vai reduzindo, né, o repasse total da soja, porque tem, segundo a cooperativa, os gastos ali, né, necessários para o armazenamento e o carrego daquele produto dentro da estrutura da própria cooperativa. Então, se está disponível mesmo, né, o que é o disponível? Está na tua mão. Ou você está pagando armazéns gerais, ou você está alocando na própria fazenda, né, ou nos próprios armazéns fora de fazenda. Então, nessa soja disponível, sim, a gente vê essa capacidade de alta, né, realmente por essa escassez.
A fila de embarques no Brasil, ela está alta ainda, ela sofreu uma desaceleração da soja na última semana, né? Saiu lá de 8,8 para 7,5 milhões de toneladas em fila de embarques, né? Porém, os compromissos totais da soja, né? O que é o compromisso total de soja para exportação? É tudo que já foi embarcado, mas o que já está programado para sair de soja no nosso Brasil. Esse total de compromisso de soja para ser exportado já ultrapassa os 100 milhões de toneladas. E estamos ainda, né, no começo de novembro. Ainda falta o mês de novembro, dezembro e janeiro para a gente encerrar o ano comercial agrícola. Né? Então são 2 meses e meio até a gente encerrar e já ultrapassamos os 100 milhões de toneladas, né, compromissadas para exportação no nosso país. Então o Brasil ele vem realmente em linha, né, para romper 101, romper 102, eventualmente chegar em 103, 104, que virtualmente, né, o que é o virtual? Apenas na estimativa, né, do que a gente produziu sob a demanda, exportação e consumo interno, ele zeraria, né, os estoques da safra atual 2023. Tudo que foi produzido virtualmente em 2023 seria consumido. Porém, a gente tem carregado soja já de estoques passados, né, que acaba não zerando, né, fisicamente os estoques. Ainda vai conseguir achar soja no nosso país, apesar de que virtualmente tudo que se produziu em 23 foi esgotado em vendas, né? Claro que a gente começa então a consumir o que a gente guardou, né? O que a gente vem carregando de safras passadas. Então, sim, Guilherme, a gente vê que a soja disponível na região de Rio Verde, né? Não falando de balcão, tá? A soja disponível tem sim essa capacidade de reagir em altas, porque está mais difícil ao originador, né, fazer a aquisição do produto. A demanda está ainda acelerada. Ai, Matheus, caiu 1,3, 1,4 de line-up. Só que 7,5 milhões de toneladas de line-up de soja neste ano, fila de embarques, é o recorde por período. Nunca se teve tanta soja nesse período do ano sendo demandada para exportação. Nossa soja ainda está muito barata, está muito atrativa. O frete, o ágio logístico dentro dos Estados Unidos está muito caro aos chineses, né, que tentam buscar a soja no Golfo, não conseguem, vão no PNW, uma soja mais cara dentro do PNW por conta do frete interno. Tá? Então a nossa soja ainda continua sendo muito competitiva, né, quando contabilizado o frete de entrega dentro do território chinês. Então sim, a gente vê assim, essa capacidade alta. Matheus, a gente tem uma outra pergunta que vem do André Marques, de Sorriso, Mato Grosso. Será que com essas diminuições de área e uma possível quebra na safra de milho safrinha, o milho tem tendência de alta no setembro? Falando de B3, o milho também está com muitos sinais de alerta ligados, né? Meu caro, ó, excelente colocação, tá? E assim como a gente tem dito, né, de que a safra de verão ela tem sofrido esse deslocamento, tem sofrido grandes problemas, né? A segunda safra de milho, ela indiscutivelmente já será reduzida. Tá? E está no mesmo levantamento de agosto. No mesmo levantamento de agosto, que a gente publicou de soja, publicamos o de milho, publicamos milho verão, milho segunda safra, milho terceira safra, 2024. E na nossa estimativa de agosto, a gente já estimava uma contração diária, né? Baseado nos mesmos problemas. A mesma síntese da soja, a gente acaba replicando para o milho. Tá? Porém, o milho, né, ele tem um calendário ideal de plantio. Matheus, a soja consegue ainda desenvolver, a gente consegue ter uma safra regular, uma produtividade regular em algumas regiões do Brasil, se a gente semeia soja agora no final de novembro, entrada de dezembro, perfeito. Não atinge o teto produtivo, você vai quebrar a produtividade, vai colocar uma soja de 50, é uma safra. Tá? Agora, o milho semeado fora de janela ideal de plantio, né, que na região centro-norte do país, ela vai até o dia 20 de fevereiro, tá? Em algumas regiões mais ao sul, até o dia 10 de fevereiro, que ele é o ideal. Né? Por que ideal? Porque a gente tem os períodos das secas no país. Tá? Talvez as pessoas que ficam, mais uma vez, os analistas de quintal, que ficam muito na região sul do Brasil, esquecem que na região norte existe um período de falta, ausência completa de chuvas, que geralmente inicia em meados de maio, percorre até o fim de agosto. Tá? O período das secas, durante o inverno aqui na nossa região. É normal, isso é normal. Então, devido, né, já pensar nessa paralisação das chuvas, semear milho após o dia 10, dia 20 de fevereiro em algumas regiões, já se torna um risco do quê? Aquele milho não chegar em florescimento, que é o que é o florescimento depois pós-pendoamento, tá? Ele não consegue chegar em pós-pendoamento, que é quando o milho acelera a marcha de necessidade hídrica, porque ele vai estar ali enchendo o grão, ele vai estar formando boneca, ele vai estar realmente colocando tudo que é necessário, tudo que ele desenvolveu da parte vegetal, agora colocando energia suficiente para dar peso na espiga, para dar peso no grão.
Se não tem água a partir dali, o milho acaba, né, abortando o ciclo, começa a pular etapas. Então a gente começa a ver aqueles milhos com a chupeta muito grande. O que é a chupeta? É a ponteira da espiga sem formação de grão, porque o milho não tem, né? Por mais que possa ter nutriente suficiente no solo, ele não consegue absorver, porque não tem deslocamento, não tem água suficiente, tem umidade. Então, sim, a safrinha, a segunda safra de milho no Brasil, ela está sendo sacrificada, tá? E vale até lembrar, o ciclo médio, Carla, das culturas de soja verão no Brasil é de 115 a 120 dias, médio. Existem culturas ali super precoces que caem sobre isso, né? Então, se a gente coloca que entramos no mês de novembro, contabilizamos 115 dias, já dá o fim de fevereiro. Então, a soja semeada já dentro do mês de novembro, que é a grande maioria esse ano, né? Em especial dentro do Mato Grosso, que tradicionalmente é um estado que acelera em outubro, que é o Mato Grosso, metade do milho segunda safra está no Mato Grosso. Viu, quintaleiro? Metade do milho segunda safra do Brasil está dentro do Mato Grosso, que é realmente hoje o grande epicentro dos problemas no nosso Brasil. Maior estado produtor de soja, maior estado produtor de milho segunda safra, metade da área de milho segunda safra é do Mato Grosso. Entrou dentro do mês de novembro, colocou soja no chão, aquele produtor já sabe que ele não consegue colocar o milho lá na frente, pensando pelo futuro. Está olhando, para de olhar o imediatismo. Olhando no futuro, ele já sabe que não consegue colocar o milho segunda safra dentro da janela ideal. Já sabe. Então, ele vai hoje pressupor do risco de um milho caro, uma semente cara, tá? Sem entrar nos méritos do porquê está caro. Eu entendo que grande parte das sementeiras eles sofreram realmente essa elevação de custo natural, tá? Um milho de semente cara. O fertilizante realmente deu uma amenizada, porém ainda realmente pesa na conta do milho. Não só isso, a gente tem custos de químicos, alguns fungicidas que nem caíram preço, pelo contrário, subiram. Então, o produtor vai fazer conta hoje, vai tentar fazer um planejamento segunda safra, ele vai tomar risco de fazer aquisição, milho segunda safra, no atual momento, comprar insumo, sabendo que vai plantar fora de janela e que a conta dele está dando vermelho? Não faz. Então, realmente, esse milho segunda safra é o grande problema desse ano. E um último ponto, eu me prolonguei demais nessa resposta, cara, me desculpa. Imagina. Mas o último ponto é que esse milho segunda safra, pessoal, ele acaba tendo que... há essa necessidade, né, de que o produtor entenda, né, de que tomar o risco sobre os preços atuais, ele se torna um grande problema. Caso haja uma reação agressiva de preços, né, pode sim submeter os produtores rurais, né, a tomar o risco de plantar fora de janela. Porém, meu caro amigo, meu caro babuíno que está nos escutando, entendam que hoje o El Niño de alta intensidade, quando a gente produz o histórico, né, isso foi um levantamento que a gente bateu na tecla lá já desde o finalzinho de julho para a clientela pátria, mostrando todos os efeitos consequentes estudados. De novo, sem levantar o dedinho para fora, ver onde que o vento está soprando e cuspir tendência. Não é isso que a gente faz, a gente estuda mercado. Tá? Em anos, quando a gente fez a correlação estatística de anos observados de El Niño, sem medir intensidade, a gente tirou esse viés. Não vamos medir se é El Niño de baixa, média, alta ou muito alta intensidade. Vamos só medir El Niño ou não. Teve anos de El Niño no passado que a safra de verão no Brasil passou bem. Teve anos que a safra de verão passou mal. Então, é um fator assim, estatístico, sem medir intensidade. Todos os anos que a gente teve El Niño de alta intensidade, a gente teve problemas de safra de soja no Brasil. Mas beleza. Nesse mesmo estudo, olhando segunda safra de milho, todos os anos, meu caro, escuta, todos os anos que a gente observou um El Niño sem medir intensidade, falando de El Niño baixa intensidade, média, alta, muito alta, todos os anos que a gente observou um El Niño no Brasil, que se prolongou até o início da safra de milho no país, segunda safra de milho no país, houve quebras produtivas. Todos, sem exceção. Em especial a partir dos anos 2005 e diante, quando realmente a segunda safra do milho começou a tomar corpo no nosso país, começou a realmente se desenvolver com uma intensidade, que até ali também, grande parte dos produtores focavam em uma única e exclusiva safra de verão. Então, todos os anos, sem medir intensidade, que a gente teve El Niño se prolongando durante o verão, entrando realmente nesse calendário de plantio segunda safra no país, a gente teve, né,
problemas, né, de produção e produtividade do milho de segunda safra. Então, coloque isso na cabeça, pessoal. Neste ano, já tem gente, né, fora, deslocado da casinha, focado muito na telinha, esquecendo que existe um mundo real lá fora, que ainda fala sobre safra regular, potencial produtivo na soja, racionalidade ou não, eles são essenciais. É bom, é essencial ter gente errando no mercado. Essencial. Mas segunda safra do Brasil já se torna assim, estupidez falar que vai ser regular, vai conseguir ter uma produção cheia. Chega a ser estupidez. Então, temos sim um processo de contração de milho de segunda safra, incentivado por uma baixa remuneração. O produtor não quer tomar o risco. Tá? Hoje a conta está apertada, não vai tomar esse risco hoje, fazer aquisição. Não só isso, a gente tem também, né, esse calendário de chuvas, né, que pode ser antecipado o fechamento das chuvas, né? Em vez da gente encerrar as chuvas aqui na região central do país em maio, ela pode se deslocar de maneira antecipada. Eu até lembro 2016. 2016, sofrendo na pele, viu? Isso aqui não é olhando estatística, não. Sofrendo na pele, na veia. 2016, a gente teve o encerramento das chuvas aqui na propriedade da família ao final de fevereiro. O milho virou pó, virou um abacaxi. A gente conseguiu colher nem o sorgo tinha sido semeado. Então, realmente, assim, é um grande problema em desenvolvimento para a safra no país. Matheus, a gente acabou de receber os novos números da Conab. Não sei se você quer comentar, são 162,4 milhões de toneladas esperadas para a soja. Aí eles apontam aqui uma alta de quase 3% na área plantada, né? E para o milho a gente tem uma redução de 5% na área cultivada. A gente está falando de 119,1 milhões de toneladas. Eu imagino aí que contabilizando safra, safrinha e alguma coisa que a gente faz de terceira safra, mas 119,1 milhões e 162,4 milhões para soja. São números ainda bastante conservadores, para a gente não dizer outra coisa, né? Carla, como eu disse quando a gente estava falando sobre isso, né? A Conab, ela sofre essas mudanças de gestão sobre o governo. A gente teve um limpa, né, nas equipes ministeriais, né? A grande parte da gestão e diretoria da Conab funciona dentro do Ministério da Agricultura, né, o MAPA. Então, na mudança, né, dessa equipe ministerial, né, a gente acabou tendo também mudança na diretoria da entidade, né, da companhia, na companhia da Conab, né, na agência da Conab. Então, realmente muda a metodologia, acaba, como eu disse, poderia estar enxergando um pouco mais a realidade, infelizmente não. Tá? Mas a realidade ela é inclemente, pessoal. Não se esqueçam que, apesar de hoje tentar realmente mostrar uma distorção do que a gente vive em campo, tá? Quando realmente os problemas aparecerem, eles são obrigados, né, realmente a determinarem que não há mais como, né, maquiar o inevitável. Tá? Então, é decepção que a gente vê realmente com essas estimativas, né? Porém, a gente tem que realmente entender que é o órgão oficial, que é o órgão que publica, né, esses números mundo afora, e que, apesar da discordância com as nossas estimativas, a gente vê que ao longo, né, do desenvolvimento das novas atualizações da entidade, da Conab, né, que a gente veja realmente números mais lúdicos, né, mais realistas ao que a gente realmente vê em campo, né, que são problemas generalizados e dispersos por todo o Brasil. Matheus, eu quero muito te agradecer pela companhia hoje. As informações estão chegando né, muito aqui, os posicionamentos dos produtores, não só perguntas, mas os posicionamentos principalmente. Então, quero te agradecer mais uma vez por uma excelente quinta-feira e lembrar o pessoal que semana que vem não é quinta, mas segunda-feira. Então, já você está de volta conosco. Já vai dar até para comentar o relatório do USDA de hoje, apesar de ser só na segunda, e o que a gente pode esperar depois desse relatório e para mais informações, principalmente do clima, depois desse final de semana. Está previsto um calorão, né, Matheus? Então, segunda-feira você está de volta. Nem brinca, viu, Carla? Exatamente, né? A gente tradicionalmente vem aqui bater os papos nas quintas-feiras, quando não há feriado, né? A gente foi carregado de feriado nas últimas semanas, tivemos que deslocar o calendário. Na próxima semana, pessoal, diferente dessa semana que a gente vem agora nesse clima já de encerramento, tratando do que está passando, do que vem pela frente, na próxima semana a gente começa na segunda-feira, às 8h40, com minha grande amiga Carla Carolina. Na terça eu entro em viagem, passarei lá quase 10 dias viajando no Brasil afora. Então, vamos lá, segunda-feira a gente abre esse mercado, trazendo notícias quentinhas aí do que está acontecendo com o mercado. E, pessoal, quer ter orientação, quer ter realmente um direcionamento claro, direto do que ia ser feito, né? Sair desses achismos, né? Sair
dessas distorções, né, equivocadas que alguns acabam, né, ressaltando. Procura nós aqui na Pátria, tá? Pátria Agronegócio, você procura ali no Google, ou enfim, procura as redes sociais, pátria.agronegócio, ou minha rede social particular, né, onde eu fico mais reativo, né, realmente expressando mais opiniões fortes, né, do meu próprio caráter, né, Mateus.pátria, né, onde a gente pode ter uma discussão. Então, se você está com problema, está com essa decisão, né, o que faz agora? Ah, Mateus, e ó, essa é a realidade de muitos. Né? Muitos que escutaram, enfim, escutaram as opiniões que hoje estão claramente equivocadas, né? Que produtores que chegavam até nós, produtores dentro do Mato Grosso, chegavam com um nível de vendas já ultrapassando 60% da soja vendida, a níveis de 98, 99, R$100 a saco para 2024. Então, assim, hoje ele enxerga o mercado, já está R$10 acima das ofertas 24, em algumas regiões 12, R$15 acima, o mercado com tendência de alta. Então, ele realmente ele chega com um grande problema na mão. Então, tenha bons profissionais do teu lado, pessoal. Tenha a Pátria junto contigo, tá? Nos procure aqui para a gente bater esse papo e entender o teu lado, traçar essas estratégias, tá bom? Abraço para ti, Carla, para todos que nos assistindo. Fiquem com Deus. Um abraço, meu amigo. Fiquem com Deus, você também. Você e todo o time da Pátria. A gente continua a se falar, meu amigo. Até a próxima. Bom trabalho para você. Vamos em frente que o Brasil tá precisando de gente que nem você, Matheus. Até mais. Amém. Amém. Até logo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Até logo. Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócio. O Matheus é botar o pé nesse bonde de agronegócio e a audiência dispara. Uma coisa impressionante. Por quê? Porque é bom gente que fala a língua da roça, né? Coisa boa. O Matheus fala muito isso, né? Aqui em casa todo mundo é produtor rural. O Matheus é filho, neto, sobrinho, afilhado de produtor rural. Todo mundo ali na fazenda. Elisa acabou de nascer, já sabe que vai ser produtora rural. Então, assim, é por isso que a gente traz toda quinta-feira o Matheus. Porque a gente consegue fazer um apanhado do que já tá rolando na semana, do que pode ser informação de ponto de atenção para a semana que vem. Então a gente tem essa construção da informação, da análise, que é importante para ti. Mais do que isso, como eu falei, né? O Matheus ali traz essa perspectiva muito da visão do produtor, o que é o mais importante, né? Então não adianta a gente falar para você, faz uma estratégia assim, porque... Não, mas precisa ter ali uma realidade próxima da sua, né? Então o Matheus taxativo na última parte da sua fala. Tenha bons profissionais ao seu lado, isso é determinante.